Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico feliz com você. Lembrando que nós estamos aí nessa jornada, nessa pegada de lermos a Bíblia em um ano. Se você chegou aí pela primeira vez, é a primeira vez que está assistindo, digo, seja bem-vindo. Você pode continuar daqui, começar daqui a sua jornada e você fazer o ciclo de novo e você volta nessa playlist para você ler. Lembrando que nós estamos aí lendo o Antigo Testamento, o Novo, Salmo, Provérbios. Por que fazer isso aí? Porque muitos iniciam, e eu já vou repetir sempre isso, muitos iniciam, este ano eu vou ler a Bíblia. E aí começa lá em Gênesis, Êxodo, vai indo bem, aí chega em Levítico, Deuteronômio e Números, a pessoa desanima, porque ele é cheio de regras, muitas repetições, sacrifício para aquilo, oferta para isso, oferta para isso, oferta para aquilo. E aí depois os números, aí nós temos uma genealogia longa, muitos nomes, e se você fica só naquilo por um longo período, as pessoas se desmotivam demais. Por isso que nós temos o Antigo e daí nós temos o Novo, temos algo do Evangelho, temos as cartas, agora nós estamos na carta de Paulo, porque estamos na leitura de 297, chegamos nos 300, pujam os tambores. E tendo salmo e sabedoria junto, para que assim possamos estar mais engajados e animados e assim não esmurecermos nessa caminhada. Beleza? Só para explicar, né, fica mais fácil. Então, dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, estamos aí na leitura de 297, Jeremias, muita coisa de Jeremias, depois nós vamos entrar em Lamentações, deixa eu ver aqui, Lamentações, final de, outubro, quando é que termina aqui, vamos ver, quando que termina Jeremias, Jeremias 51, Jeremias no dia 301, 302, no dia 302 nós entramos em Lamentações, e assim vai indo, tem os Hebreus, tem as cartas de Paulo, que nós já estamos lendo, e assim por diante. E isso é muito bom, tem um pouquinho do Antigo e do Novo, e o que a gente tem percebido, você que está nos acompanhando já há mais tempo, como o Antigo Testamento, quando nós lemos e entramos e lemos alguma coisa do Novo, parece que já faz uma conexão. Já tem algo ali que faz uma conexão para que possamos entender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E algo que eu incentivo você também, não leiamos sem que o Espírito Santo possa nos conduzir, que Ele faça essa obra, que estejamos atentos a isso, para que o Espírito Santo conduze e nos toque nessa leitura. Beleza? Então, abriu lá Jeremias 44, 24 a 47, 7. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres. Você lembra que eles estavam reclamando? Não, nós não vamos fazer isso daí porque a gente estava muito bem na época. É só depois que a gente começou a voltar-se para o Senhor, as coisas pioraram. Não foi bem assim, mas tudo bem. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres. Escutem a palavra do Senhor, todos vocês, do povo de Judá, que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhes oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram, mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vive na terra do Egito.
Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que vigiarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada, pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá. Poucos em número e todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó, Hofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando esse escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isso em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças, entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros, tomem posição e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejam, diz o Senhor, eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é esse que vem subindo com o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo com o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente, carros de guerra que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encherão a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito.
Anunciem no Egito e proclamem isso em Midgol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão, não pode se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram, levante-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali dirão ao faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare-se a sua bagagem para o exílio, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram porque veio sobre eles o dia da sua ruína. E o tempo do seu castigo, o Egito faz um ruído como o de serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão as suas florestas, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-lo, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações, por onde os dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que o faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante. Inundarão a terra e sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Aos ruídos dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo de suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça, Asquelon foi reduzido a silêncio com o resto de seu vale. Até quando você vai fazer cortes na pele em sinal de luto? Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para a sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhes deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. 2 Timóteo 2,
22, de 3 a 17. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça tranquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E agora, uma das cernes daquilo que eu fui motivado a estar aqui com vocês nessa leitura. Primeiro, para mim é ótimo que eu treino a dicção, né? Tem muito que aprender, mas isso já ajuda bastante. Ajuda a nos concentrarmos naquilo que, a me concentrar naquilo que eu estou lendo. A mente, ela se concentra com mais eficácia, porque se eu ler só com a mente ela divaga muito, aí tem uma hora que eu já estou pensando, como é que eu aplico e tal. Não, é ler, deixar ela entrar no nosso ser. E a leitura da palavra de Deus, ela é para todos. E Paulo está dizendo a Timóteo, olha aqui, versículo 16 do capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, quem é servo aqui, levanta a mão. Quem é servo, levanta a mão. Seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus que vai repreender, é a palavra de Deus que vai dizer o que é correto ou não. E quando as pessoas vêm se aconselhar e falar conosco, a primeira coisa que eu e minha esposa fazemos é: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. E qual que é a conclusão que nós entramos? Eu pergunto para a pessoa: o que você conclui disso? Daí nesse caso eu estou errado, ou nesse caso esse é o caminho, é isso aqui. Eu falei, então, o que precisa ser feito? A pessoa já diz, eu preciso fazer isso. Basicamente o que acontece? A Escritura, ela mesma nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa em tudo que é justo, para que todo servo de Deus, todo servo, para que, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, com o Espírito Santo, né? Claro, tem esse quesito, porque a palavra inspirada, rema, ela faz esse efeito em nós, e perfeitamente, de forma perfeitamente habilitado para servir. Aí entramos com aquela frase, né? Aquele que não serve, não serve. Aquele que não serve na obra, não serve. Não serve para nada. E para que a gente possa servir, perfeitamente habilitado para a boa obra, para servir a igreja, para servirmos a comunidade, para servirmos ao próximo, para amarmos ao próximo, precisamos da Escritura. Precisamos da Escritura para isso. Isso é Paulo está dizendo. Timóteo, lembre-se disso. Não se esqueça disso. Você será perfeitamente habilitado quando você entender que as Escrituras são inspiradas por Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho um amém? Salmo 94, 1 a 23. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as iniquidades, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio e o meu Deus é o rochedo, em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade
e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios 26, 6, 8. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas dos coxos pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Referente a Paulo ali, o que a gente diz? As Escrituras são inspiradas por Deus, toda a Escritura. Paulo diz, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma pessoa que era um intelecto de grande exímio. Ele disse, Escrituras. E ali você vai encontrar o Senhor Jesus. Ali você vai encontrar o propósito para você seguir e ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Beleza? Eu vou deixar você com essa reflexão no dia de hoje. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, para que o YouTube entenda que ler a Bíblia e enviar esse vídeo para as pessoas é bom, é o que as pessoas precisam para avançar, crescer cada vez mais no seu relacionamento com o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.